que acontece quando um testemunha de Jeová se torna um testemunho de Jesus Cristo? É exatamente disso que trata este último vídeo da série 8 perguntas para testemunhas de Jeová. Obrigado por assistir. Meu nome é Martin, sou cristão consciente, acredito na Bíblia e nunca fui testemunha de Jeová. Gostaria de reler a Bíblia com você para que possamos tirar nossas próprias conclusões. Hoje vamos falar sobre uma grande diferença. Fique atento. Todas as passagens bíblicas são da tradução do Novo Mundo de 2018. Os testemunhas de Jeová acreditam que só podem construir uma amizade com Jeová se forem batizados e responderem sim à seguinte pergunta: você entende que ao se batizar, você se torna testemunha de Jeová e passa a fazer parte da organização de Deus? Para os testemunhas de Jeová, o batismo significa, portanto, um compromisso com sua organização. Mas a missão de Jesus é bem diferente. Portanto, vão e façam discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Jesus fala de seus discípulos que são batizados simplesmente por causa de sua fé nele. No batismo cristão, ninguém fica vinculado a uma organização. A Bíblia não descreve em nenhum lugar que os cristãos batizados devam se submeter a um determinado grupo religioso. Quem crê em Jesus e o segue é batizado, sem outras condições. O que a organização dos Testemunhas de Jeová promete a seus membros? Na revista Torre de Vigia de março de 2020, na página 10, está escrito o seguinte: você se lembra quando aprendeu a verdade sobre o Pai? Por exemplo, seu nome é Jeová. Ele é o Altíssimo sobre toda a terra e somente Ele é o verdadeiro Deus. Ele é nosso Criador e a salvação pertence a Jeová. Ele encontrou um modo de nos salvar do pecado e da morte e nos dá a esperança de viver para sempre. Quando você se dedicar e se batizar, você será conhecido como testemunha de Jeová. Você vai fazer parte de uma família mundial de adoradores de Deus e nessa família todos se sentem orgulhosos de serem chamados pelo nome de Deus e de ajudar outras pessoas a conhecer esse nome. Quando mostramos por ações que temos fé no resgate, podemos ser perdoados de nossos pecados, ter uma amizade com Deus e ganhar a vida eterna. É notável que, como testemunha de Jeová, nunca se pode ter certeza. É possível ser libertado do pecado e da morte. Tem-se a perspectiva de viver eternamente. É através do nosso comportamento que fica claro se temos uma amizade com Deus e se podemos viver eternamente. Um testemunha de Jeová pode perder tudo a qualquer momento. A única coisa que parece certa é que com o batismo ele é realmente um testemunha de Jeová e pertence à família dos adoradores de Deus. Se essa segurança lhe for tirada, se for dito que Laura Maier, insira aqui o seu nome, não é mais testemunha de Jeová, você morrerá religiosamente e socialmente. Sua identidade com todos os seus laços de amizade e família como testemunha de Jeová estará morrendo ou já estará morta. Mas os discípulos de Jesus são testemunhas de Jesus. O próprio Senhor relata: mas quando o Espírito Santo vier sobre vocês, receberão poder e serão minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até a parte mais distante da terra. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Bem, quais são as bênçãos de um tal testemunho de Jesus? Primeiro eu vou mostrar o versículo bíblico e depois uma breve explicação. No entanto, a todos os que o receberam, ele deu autoridade para se tornarem filhos de Deus, porque exerciam fé no seu nome. E eles nasceram não do sangue, nem da vontade carnal, nem da vontade do homem, mas de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Este, pelo nascimento de Deus, tornou-se um filho de Deus. Um discípulo que recebe Jesus em sua vida não se torna um amigo de Jeová, mas sim um filho de Deus. O que você acha, caro espectador? Qual vínculo é mais forte? O de um amigo para um amigo ou o de um filho para o seu pai? E este último texto é ainda mais claro no referido ao Espírito Santo.
o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque permanece com vocês e está em vocês. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 17. Um discípulo de Jesus não só foi nascido de Deus, mas também tem o Espírito Santo como seu companheiro constante. Ele não precisa pedir o Espírito de Deus porque já o possui. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são realmente filhos de Deus. Pois vocês não receberam o espírito de escravidão que causasse novamente temor, mas receberam o espírito de adoção como filhos. E é por meio desse espírito que clamamos Abá, Pai. O próprio Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 14 a 16. O Espírito Santo dá à criança nascida de Deus a certeza de que Deus é seu Pai. Por isso, os filhos de Deus não se dirigem a Deus em oração como Jeová, mas sim como Pai, pois eles são nascidos de Deus. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. Estes podem ter certeza da vida eterna. Não é pela prova evidente em nosso comportamento que o cristão tem a vida eterna, mas sim pela fé em Jesus Cristo. Jesus lhe disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem exercer fé em mim, ainda que morra, voltará a viver. E todo aquele que vive e exerce fé em mim, não morrerá jamais. Você acredita nisso? Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25 e 26. Essa vida eterna começa com a fé em Jesus Cristo e continua mesmo quando a morte física ocorre. O testemunho de Jesus Cristo não é extinto com essa morte, mas continua vivo. Minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou vida eterna, e elas jamais serão destruídas, e ninguém as arrancará da minha mão. Evangelho de João, capítulo 10, versículos 27 a 28. Não é a organização que guia os discípulos de Jesus, mas ele mesmo. As ovelhas o seguem, e ele as tem nas suas mãos. Elas não estão nas mãos da organização. Quando as ovelhas estão nas mãos do pastor, elas nunca perecem. Isso dá segurança. Mas adiante, Jesus Cristo diz: Jesus se aproximou e lhes disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a todas as coisas que lhes ordenei. E saibam que eu estou com vocês todos os dias, até o final do sistema de coisas. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 18 e 20. Quem tem todo o poder no céu e na terra é todo-poderoso. Quem pode estar todos os dias com todos os seus discípulos é onipresente. O Senhor promete exatamente isso aos seus discípulos. Isso deve torná-los corajosos e confiantes em qualquer situação. Meus filhinhos, eu lhes escrevo estas coisas para que vocês não cometam pecado. Contudo, se alguém cometer um pecado, temos um ajudador junto ao Pai, Jesus Cristo, um justo. E ele é um sacrifício propiciatório pelos nossos pecados, contudo, não apenas pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Primeira carta a João, capítulo 2, versículos 1 e 2. O Senhor não apenas guia e acompanha seus discípulos na terra, mas também intercede por eles junto ao Pai quando eles caem em pecado. Ele deixa claro que também pagou com sua morte pelos pecados recém-cometidos. Isso significa que um discípulo de Jesus não precisa se desesperar. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, pois vou embora para preparar um lugar para vocês. Também, depois que eu for embora e lhes preparar um lugar, virei novamente e os levarei comigo, para que, onde eu estiver,
vocês também estejam. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 2 e 3. Os discípulos de Jesus podem saber que seu Senhor lhes prepara um lar na casa do Pai. Ele diz expressamente que deseja que seus discípulos estejam com ele. Jesus ama seus discípulos e deseja tê-los consigo. Mas a nossa cidadania está nos céus, de onde aguardamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Como Deus está no céu, a casa do Pai está no céu. É lógico também ver que os cristãos são cidadãos do céu. Vi um novo céu e uma nova terra, pois o céu anterior e a terra anterior tinham passado, e o mar já não existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém descendo do céu, da parte de Deus, e preparada como noiva adornada para o seu marido. Então ouvi uma voz alta do trono dizer: Vejam, a tenda de Deus está com a humanidade. Ele residirá com eles, e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Apocalipse, capítulo 21, versículos de 1 a 4. Quando o novo céu e a nova terra forem criados por Deus, as fronteiras parecem ter sido abolidas. Então, os redimidos estarão na terra, vindos do céu. É importante reconhecer que é Deus pessoalmente quem enxuga as lágrimas e não visita seu povo, mas mora com ele. O futuro dos seguidores de Jesus é marcado pelo amor, pela aceitação e pela comunhão íntima com Deus. É essa atmosfera que torna o futuro tão belo. Mais uma reflexão final. Paulo escreve aos Coríntios: Pois tenho ciúme de vocês, um ciúme semelhante ao de Deus, porque eu pessoalmente os prometi em casamento a um só marido, ao Cristo, a fim de apresentá-los como virgem casta a ele. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Os discípulos de Jesus estão noivos de seu Senhor, e o que é dito no último livro da Bíblia: Fiquemos alegres e cheios de alegria e demos-lhe glória, porque chegou o casamento do Cordeiro e a sua esposa já se preparou. Apocalipse capítulo 19, versículo 7. O Senhor Jesus se casará com a sua noiva. Ele se unirá em amor com seus redimidos. Que bênção indescritível! O discípulo de Jesus se entende como filho de Deus, tem o Espírito de Deus e a vida eterna, a companhia constante do bom e forte pastor e um futuro glorioso de amor e valorização na eternidade de Deus. Leia e marque esses versículos em sua Bíblia. Como sempre, estou interessado em seus comentários. Que Deus o abençoe em suas reflexões e pesquisas futuras. Seu Martin, da Ajuda para Testemunhas de Jeová.